O amor em Freud e Lacan. Então, o estudo de hoje, a discussão de hoje vai ser em cima do tema do amor, o amor na psicanálise ou o amor para a psicanálise. Eu pensei muito sobre o tema, eu acho que seria muito interessante a gente falar do amor para o neurótico. E no decorrer do estudo, a gente pode, evidentemente, estar falando sobre a psicose, se for levantada, é claro, alguma questão, alguma dúvida. Mas eu acho muito interessante falar sobre o amor na visão do neurótico. A gente pode destacar a função do amor para o neurótico. A gente pode abrir com esse questionamento: qual função teria o amor para o neurótico? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Se alguém quiser responder ou quiser colocar alguma coisa, ele seria sistemático? É uma, é uma resposta que depende do ponto de vista totalmente psicanalítico, ou, ou eu posso prosseguir trazendo alguma coisa. Olha, eu não enxergaria dessa forma se eu pudesse responder essa pergunta que eu coloquei. A função do amor é dar sentido. Acho que a gente pode começar com essa premissa. O amor para Freud, a gente precisa voltar lá atrás no mito de Narciso. Claro, existem várias versões, mas a versão que a gente vai falar um pouco sobre o amor hoje é a versão que diz respeito a Narciso. Narciso ter olhado a sua imagem refletida na água e se apaixonado. Houve um enamoramento pela imagem. Só que essa imagem que ele se enamorou, que ele se apaixonou, era o próprio eu dele. Então, em termos simples, a gente pode dizer que o Narciso se apaixonou pela sua própria imagem e não pelo outro que refletia. No caso, nessa imagem. Então, assim, esse é o primeiro ponto que dá para a gente começar a conversar e pensar o amor para Freud. O amor para Freud é narcísico, então a gente pode começar com essa sentença. Quando eu, quando o sujeito ama um outro, em outras palavras, inconscientemente ele ama a si mesmo, através da imagem desse outro. Tal qual foi o exemplo que eu dei de Narciso. Então, assim, como as relações do sujeito neurótico quando ele passa pelo narcisismo secundário, onde ele inverte a libido dele em novos objetos, relações, pessoas, todas as satisfações retornam ao eu em termos simples. É como se todas as relações do neurótico, de certa forma, evidenciasse a seguinte questão: sempre diz respeito a uma satisfação do eu. Então esse é o segundo ponto que a gente pode pensar sobre o amor. Que o amor na psicanálise, o sujeito possui essa ilusão, põe bastante aspa nessa palavra ilusão, de que ele realmente ama o outro. Só que, na verdade, ele não ama o outro como o outro é, na sua alteridade. O que ele ama é a fantasia que ele tem do outro. Então é muito importante a gente começar com esses três pontos. Que o amor em Freud, quando ele começa a falar sobre o amor, diz respeito a uma posição narcísica. Então, no caso, o eu ama o outro, mas na verdade o outro é a minha imagem refletida. E o segundo ponto é o amor que diz respeito a sempre ao eu. Então, toda essa história de eu faço por você qualquer loucura, sempre tem a ver com o sujeito o outro, que o outro é tomado como objeto, o outro é apenas tomado como objeto. E esse é um ponto muito interessante também, porque o amor, o sujeito neurótico, ele possui a ilusão de que ele reconhece o outro, sendo que o outro, nessa operação do amor, é puro objeto. Eu acho que esses 5 primeiros minutos eu coloquei bastante coisa, eu gostaria
de ouvir de vocês, se vocês entenderam, se vocês não entenderam muito bem, se vocês querem colocar alguma coisa, se vocês querem discordar de alguma coisa ou levantar algum questionamento. Então, e quando chega um levantamento que eu vou fazer aqui, um questionamento é o seguinte: eu concordo com a questão de uma situação que é o objeto do amor é quem busca. E quando chega a sublimação, que é aquela parte que sublima o amor, como que me dá um ponto de reflexão sobre isso, eu acho que quando você diz sublimação, quando a gente fala em sublimação em Freud, não tem a ver com sublime. Eu acho que a confusão ela começa a seguir, a sublimação para Freud é outra coisa. O amor que eu coloquei aqui esse movimento que o eu tem em relação ao outro. Eu vou dar um exemplo. A maioria das relações, quando você se apaixona por outra pessoa, vamos dizer que João se apaixonou por Maria, o que ele encontra em Maria é aquilo que ele gostaria de ter, aquilo que ele um dia já foi. E também tem o outro traço, o amor. Esse também é outro tópico que a gente pode colocar a forma, a maneira de amar de todo sujeito neurótico. Nasce no complexo de Édipo.